Olá a todos, eu sou Renata Levi das páginas Dona Fada. O nosso tutorial de hoje é para mostrar como se faz esse tipo de saia, com 3 babados ou mais, conforme vocês verão durante as explicações. Neste tutorial serão fornecidos para vocês as indicações de como fazer essa saia em qualquer tamanho, inclusive para tamanhos adultos. Nós não estaremos fornecendo molde, porque o molde da pala vocês podem usar o molde que quiserem. O tutorial é exclusivamente para explicar como é que se faz a saia. E vocês poderão usar a saia em qualquer pala que quiserem, ou mesmo como sainha, e não como vestido, como vocês estão vendo aqui. Bem, vamos começar então? Eu vou mostrar para vocês a maneira que eu acho mais simples de fazer esse tipo de babado. Não é a única, mas é a que eu acho mais fácil. Mais para frente a gente ensina outras maneiras. O que eu fiz? Eu fiz aqui uma pala. Vocês podem usar qualquer pala que vocês achem bonita. Eu escolhi uma que chega na cintura, que é a pala do vestido Valquíria. Então eu cortei, fiz como a gente sempre faz as palas e estou aqui com a pala pronta. Alfinetei o abotoamento para eu ter uma ideia exata da cintura. Eu preciso fazer o primeiro e o segundo tecidos de ligação maiores do que a largura do quadril, porque o segundo tecido vai chegar no quadril. Então o que eu fiz aqui? Este tamanho é o tamanho 4 anos. O quadril de uma criança de 4 anos é de 61 centímetros. A metade, portanto, seria 30 centímetros e meio. Eu estou cortando os tecidos de ligação frente e costas separados, porque acredito que facilite para vocês o entendimento. Metade para frente. 30 centímetros e meio seria o quadril, mais 30 centímetros e meio para as costas. Esta medida de 61 centímetros é medida sem margem de costura e é medida sem a folga de vestibilidade. Então o que eu faço? Eu vou acrescentar a medida do quadril nesta metade que eu já separei. Eu vou acrescentar 20 centímetros. Então eu vou cortar uma tira para frente de 50 centímetros e meio. Tá aqui. Coloquei 52 por causa da margem de costura. Cortei as 2 tiras. Então eu já tenho as 2 tiras de ligação. Como nós vamos saber agora a medida do nosso babado? Eu quero fazer um vestido que vá até o joelho. O comprimento da cintura até o joelho para uma criança de 4 anos é 34 centímetros. Eu vou pôr 3 babados, então seria 11 centímetros mais um pouquinho para cada babado. Medida esta sem margem de costura. Eu vou colocar 3 babados, eu preciso de 2 tiras de ligação, que foi a que nós cortamos aqui. Então eu cortei as tiras de ligação com 11 centímetros. Seria 11 centímetros mais 11 centímetros e o final, que seria o último babado. Nós não precisamos da tira de ligação, porque o último babado vai na margem final da segunda tira. Se fôssemos colocar 4 babados, precisaríamos de mais uma tira de ligação. Ou seja, 2 babados, uma tira de ligação. 3 babados, 2 tiras de ligação. 4 babados, 3 tiras de ligação. E assim consecutivamente. Então eu cortei as nossas tiras de ligação com os 11 centímetros, que é o resultado da divisão do comprimento que eu quero pelo número de babados que eu quero. Repetindo, da cintura ao joelho, 34 centímetros, dividido por 3, 11, alguns milímetros para cada tira. Então eu cortei aqui
uma tira de ligação com 11 centímetros mais um pouquinho e uma segunda tira de ligação com 11 centímetros mais um pouquinho. Nós vamos costurar a primeira tira na cintura e a segunda tira na primeira tira. Seria isto aqui. Eu já acrescentei a margem de costura aqui, acredito que esteja dando para vocês verem. 1 centímetro que eu entrei com a primeira tira de ligação, 1 centímetro com a segunda. Como eu vou saber a medida desse babado? A maneira mais fácil é vocês fazerem isso dessa maneira como eu fiz. Coloquem já um sobre o outro no 1 centímetro que será usado para a costura. Então, a partir da margem de cima é que nós contamos o comprimento da nossa tira. Nós temos aqui, até aqui, ela seria os 11 centímetros, é onde tem a costura. Nós precisamos cobrir essa costura. Então eu ponho mais 2 centímetros para cobrir essa costura. E preciso fazer a barrinha aqui no babado. Então eu ponho mais 2 centímetros para fazer a barrinha. Ou seja, os 11 centímetros que eu pus aqui, que é a divisão do comprimento pelo número de babados, a essa medida eu vou acrescentar mais 4 centímetros, que é o necessário para cobrir o babado de baixo e fazer uma barra. Então, nós vamos ter um primeiro babado com 15 centímetros. O segundo babado é a mesma coisa. Nós também vamos fazer com 15 centímetros, porque nós também precisamos cobrir o babado de baixo. Já o terceiro babado, nós não vamos ter que cobrir, porque ele é o último. Então, os 2 centímetros que nós temos aqui, que nós acrescentamos para que um babado cubra o outro, nós não precisamos acrescentar no último babado. Então, o primeiro babado terá 15 centímetros, o segundo 15 centímetros e o terceiro 13 centímetros. Para outros tamanhos, você segue esta mesma regra. O primeiro babado terá 4 centímetros a mais do que a medida do comprimento dividida pelo número de babados. O segundo babado terá 4 centímetros a mais e o terceiro babado, ou seja, o último babado, terá apenas 2 centímetros a mais. Isto serve para qualquer medida de babado, observando sempre que é o último babado que será um pouco mais curto. Os outros, os babados de cima, terão sempre 4 centímetros além da tira de ligação. No mínimo 4 centímetros, tá? Vocês podem colocar até 5 centímetros. Eu estou colocando aqui o mínimo e vocês vão ver que dá certo. Então, os primeiros babados terão sempre 4 centímetros a mais. E o último babado terá 2 centímetros a mais. Então, nós temos aqui os nossos 2 tecidos de ligação da frente. E vamos cortar 2 iguais para as costas. Esses são os 2 da frente. Aqui nós temos o babado de 13 centímetros. Esse babado nós vamos costurar aqui. Eu estou colocando aqui para vocês verem como é que isso vai ficar um cobrindo o outro. Claro, eu não franzi ainda, mas depois eu explico como é que faremos isso. Então, costurei o primeiro babado na parte de baixo. O segundo babado vai ser costurado aqui. Essa seria a nossa costura, dessa maneira. Então, vocês vejam que ele está cobrindo o primeiro babado. Vai cobrir menos porque nós vamos usar aqui a margem para barra. E o terceiro babado, que é o babado da cintura, a mesma coisa. Ele vai ser costurado aqui na parte de cima do tecido de ligação e ele também estará cobrindo o segundo babado. A largura que nós vamos cortar a tira para o babado deve ser 3 vezes o comprimento que nós temos aqui no tecido de ligação. Pode ser 2,5 vezes, até 2 vezes, isso depende do gosto de vocês. Eu gosto de coisa bastante franzida, então eu uso quase sempre 3 vezes a largura de onde eu vou colocar o franzido. Então nós vamos cortar a tira com 3 vezes esse comprimento. Cortado, nós vamos começar a costurar isso sempre de baixo para cima.
E nós costuramos então os tecidos de ligação, o de baixo e o de cima. Costuramos as laterais, passamos overlock ou zigue-zague, rebatemos a costura para um dos lados. Nos nossos babados a mesma coisa, costuramos as laterais, fizemos a barra e passamos 2 fios de franzir numa primeira metade e na segunda metade. Não passem de uma vez só porque dificulta para fazer a colocação depois. E nós vamos começar colocando o babado de baixo, o último babado. Nós estamos aqui com o nosso tecido de ligação do lado direito. Está aqui uma das costuras laterais. Nós vamos pegar o nosso babado e vamos alinhar direito do nosso babado com o direito do tecido de ligação. Alinhamos aqui a costura lateral, alfinetamos, alinhamos a outra costura lateral e alfinetamos. E agora então nós vamos franzir uma primeira metade, depois a segunda metade, até atingir a largura que nós temos aqui no tecido de ligação. Então nós costuramos, passamos um overlock ou zigue-zague, viramos a costura para o lado de dentro e rebatemos aqui pelo lado direito. E aqui, antes que eu me esqueça, deixa eu dizer para vocês o seguinte. Eu disse que eu sempre faço os babados com 3 vezes a largura onde eles serão colocados. Depois eu me lembrei que nós já temos aqui no canal uma saia que tem o babado feito com 3 vezes a largura. Então eu resolvi usar menos largura para que vocês pudessem ver o efeito do babado com menos largura no tecido. Assim vocês podem, inclusive, quem nunca fez a saia com babados, optar pelo que gosta mais. Então aqui eu coloquei 1,5 m no babado e nós temos 1 metro no tecido de ligação, ou seja, eu coloquei apenas 1,5 vezes, a metade do que eu coloco normalmente. Então nós vamos fazer esta saia com 1,5 vezes a largura do babado e depois vocês comparam com a saia que estará aqui na descrição do vídeo, que foi feita com 3 vezes a largura. E veem o que vocês acham que é mais bonito para o gosto de vocês. Bom, dito isto, nós estamos então com o tecido de ligação e o babado de baixo. Nós vamos agora colocar o segundo babado. E o segundo babado será colocado aqui desta maneira, olha. Estamos aqui. Vamos alfinetar a lateral na lateral, a lateral do outro lado na lateral do outro lado e franzir até atingir a medida que nós temos aqui do tecido de ligação. Nesta posição que vocês estão vendo, direito voltado para nós, direito do tecido de ligação e do babado de baixo voltados para nós. E aqui está, nós colocamos o segundo babado. Agora, antes de nós tirarmos os fios do franzir e de passar overlock ou zigue-zague, nós vamos colocar o último tecido de ligação. Estamos com o tecido de ligação do lado avesso, nós vamos, aqui onde é a costura, nós vamos colocar por dentro e encaixar costura com costura. A mesma coisa do outro lado. Encaixadas as duas costuras, nós vamos agora alfinetar e costurar o tecido de ligação, segurando o babado e o outro tecido de ligação todos juntos. Só depois de costurado, nós vamos tirar os fios do franzir, passar overlock zigue-zague e rebater essa costura para o lado do tecido de ligação. Uma vez costurado como indicado, nós estaremos com a sainha desta maneira. Vocês vejam que o babado está cobrindo o outro babado
e o acabamento está perfeitinho, tanto pelo lado direito quanto pelo lado avesso. Agora nós vamos então colocar o terceiro e o último babado, e faremos isso da mesma maneira como colocamos o segundo. Vamos colocar por dentro, alinhar as costuras laterais do babado, as costuras laterais do tecido de ligação, alfinetar e franzir as duas partes. Depois de franzido até atingir a medida necessária, alfinetaremos o restante e passaremos uma costura segurando esse babado no tecido de ligação. E nós estamos então com os nossos 3 babados colocados. Aqui neste ponto da saia, se você quiser não colocar na pala de um vestido e fazer uma saia apenas, você tem 2 opções. Uma é colocar um cos do tamanho da cintura e colocar elástico. Ela passará tranquilamente pelo quadril. A outra é fazer uma carcela, que é o que nós vamos fazer para colocar no vestido, e em vez de colocar no vestido, colocar um cos na medida da cintura da criança. E nós vamos ver agora como nós faremos esta carcela. Nós estamos aqui com o que eu vou considerar a parte das costas da saia. Aqui está a costura lateral, aqui a outra costura lateral. Eu dividi a parte das costas no meio. É essa primeira medida aqui, olha, esta medida aqui é a parte das costas. Nós vamos fazer a carcela 1,5 cm para o lado de cá do centro das costas. E eu vou explicar para vocês por quê. Na nossa pala nós temos um abotoamento. Então, uma das partes, quando a gente faz uma carcela, vocês se lembram, uma das partes da carcela é virada para dentro. Nós continuamos com a mesma medida aqui. No entanto, a outra parte é virada para o lado de cá. Então, nós teremos deste lado a mesma medida que é o centro, mais a carcela. Por isso que nós estamos afastando 1,5 cm. Isso acontece em toda a carcela que nós fazemos, mas quando nós temos uma saia que nós vamos franzir bastante, não aparece praticamente essa diferença depois da saia colocada. Como aqui nós temos um trecho pequeno para franzir, o ideal é fazer dessa maneira como eu estou dizendo para vocês, porque aí nós teremos o mesmo tamanho dos 2 lados para franzir. A gente usa esse tipo de carcela que vai sair do centro quando a gente tem pouco tecido para franzir ou quando tem nenhum tecido para franzir. Por exemplo, numa saia godê sem franzido. Então vocês entenderam, né? A maneira mais correta de vocês saberem como é que é, está aqui as costas onde vai ser colocada. O centro será colocado aqui e nós faremos um risco para o lado de cá. 1,5 cm é suficiente. Vocês, para não terem nenhum problema, façam essa medição com a saia da maneira como vocês estão vendo. A parte da cintura voltada para vocês. Então vocês acham o centro da parte das costas, trazem esse centro 1,5 cm para a sua esquerda. Agora nós vamos então fazer a nossa carcela onde riscamos 1,5 cm para cá. E como nós temos 2 tecidos aqui, que é o tecido de ligação e mais o babado, nós vamos antes passar uma costurinha, voltar e vir para segurar os 2 tecidos. Depois faremos a carcela como explicado no vídeo Carcelas. E a carcela deverá ser feita não até embaixo. Essa daqui está com 7 centímetros. Vocês deixem um pouco menos da metade do babado solto. Então vamos fazer a carcela. E temos então a nossa carcela pronta. Normalmente, quando a gente faz uma carcela, a gente passa uma costura aqui no final dela, segurando o tecido da saia nos 2 tecidos da carcela. Neste caso, como é um babado, eu sugiro que vocês deixem o babado solto. Não prendam a carcela aqui embaixo. Apenas deem aqui, bem no finalzinho, do lado de dentro da carcela, um vai e vem para segurar a carcela aqui. Não precisa fazer mais nada, ela não vai abrir, já está segura aqui na cintura.
E com isso, então, vocês vejam o seguinte. Esse é o lado que vai ser costurado aqui. Então, nós temos aqui, olha, da costura até o final aqui, 4 dedos. Este é o lado que virá para o lado de cá. Costura com costura até o finalzinho da carcela, 4 dedos também. Nós vamos poder franzir igualmente os dois lados. E agora então nós vamos colocar a sainha na pala como fazemos em todos os outros vídeos. Não vou repetir essa etapa. Colocando do lado direito e depois fazendo o acabamento pelo avesso. Para isso, como vocês notaram, a cintura da saia é maior do que a cintura da pala. Então, nós vamos passar as linhas de franzir, alinhar as costuras laterais da pala com a saia e franzir o suficiente. Quem tem alguma prática não precisa nem passar a linha, dá para fazer pequenas preguinhas com a mão mesmo, porque é muito pouca coisa que terá que franzir. Feito isso, nós colocaremos os botões e estaremos com o nosso vestidinho lindo, prontinho. E é o que eu vou fazer agora, terminar para a gente ver o resultado final. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.